Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lição 7, com o pastor Sócrates Penafós-Fadu. Assunto da lição: fogo estranho diante de Deus. Texto áureo: e disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Levítico, capítulo 10 e versículo 3. Verdade prática: o Deus Santo requer de seus obreiros uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência. Menos que isso é inaceitável. Leitura bíblica em classe. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de Deus do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis. Quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais, estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Então, sabendo que o fogo estranho diante de Deus é inaceitável, temos que, no livro de Levítico, enfatiza a santidade de Deus, porque Deus é santo e devemos ser santo em toda a nossa maneira de viver. Ele é santo, Deus é santo, e exige santidade do seu povo e de todos aqueles que são chamados para o seu serviço. Você foi chamado para o serviço de Deus, então é preciso continuar com a vida separada em santidade para Deus, para o serviço de Deus. Sem santidade, ninguém pode se aproximar de Deus, não se pode se aproximar dele, atrair sua presença ou ver sua face, jamais.
Contudo, Nadab e Abiú não atentaram para isso e ofereceram a Deus um incenso não puro. Eles também não observavam a recomendação divina de que o incenso no altar deveria ser oferecido pelo sumo sacerdote. A resposta do Senhor foi imediata. A recompensa pelo pecado foi a morte física. A atitude de Nadab e Abiú demonstrava rebelião contra Deus, e tal pecado é comparado ao de feitiçaria, que também é abominável por Deus. Como sacerdotes, Nadab e Abiú tinham a responsabilidade de ensinar o povo, de conduzi-los na verdade. Por isso, receberam tal condenação. Eles deveriam ser exemplo para os israelitas, e a punição que receberam teria de estar à altura. A história de Nadab e Abiú faz-nos uma séria advertência. Deus não se deixa escarnecer. De Deus o homem não pode escarnecer, porque Deus é soberano, Deus é autoridade. Nesta lição, veremos que estes dois obreiros sacerdotes, apesar de todos os privilégios de que desfrutavam junto à congregação de Israel, não honraram o seu ministério. Há um grande perigo em o homem de Deus não honrar o seu ministério. Homem de Deus, honra o teu ministério, que Deus te outorgou, que Deus te deu com amor e carinho, Deus te deu com fidelidade, Deus te deu considerando que tu podes realizar, Deus te deu porque Deus está junto neste mesmo negócio. Portanto, honra o teu ministério em nome de Jesus. Antes a Nadab e Abiú, ignorando a recomendação de Moisés, ofereceram fogo estranho ao Senhor, e no mesmo instante foram exterminados pelo Deus que não se deixa zombar por homem algum. Como temos nos apresentados diante de Deus, como você e eu tem se apresentado diante de Deus, é preciso estar, como diz a palavra de Deus em Romanos, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Enquanto avançamos neste estudo da palavra de Deus, respondamos a esta pergunta com temor e tremor, pois Deus não mudou. Ele está a exigir santidade, pureza e reverência de cada um de seus filhos, principalmente dos que fazem parte do santo ministério da palavra de Deus, dos que fazem parte do santo ministério da oração, dos que fazem parte do santo ministério do louvor, dos que fazem parte do santo ministério pastoral, dos que fazem parte do santo ministério outorgado por Deus. Os privilégios de Nadab e Abiú eram muito grandes. Não obstante, por exemplo, não basta, por exemplo, a pessoa apenas pertencer a uma família tradicional de obreiros para usufruir da graça divina, mesmo que você e eu seja uma descendência de pastores, seja uma família de sacerdotes, é preciso manter a vida em comunhão com Deus, em zelo e responsabilidade pessoal e comunitária. É necessário, antes de tudo, ter uma vida de íntima comunhão com Deus. Vejamos, pois, a ascendência de Nadab e Abiú e o seu conhecimento da glória divina. Na sua ascendência, eles eram da família levítica,
Nadab e Abiú pertenciam à tribo de Levi, que fora honrada com o sacerdócio divino. Deus os escolheu, Deus os separou, Deus os comissionou, Deus os agraciou. Os homens dessa tribo eram contados entre as primícias do Senhor. O próprio Deus havia dito: os levitas serão meus. Portanto, por conseguinte, os descendentes de Levi eram vistos como os nobres entre os nobres de Israel. Eles tiveram, Nadab e Abiú, um privilégio de serem da ascendência arônica. Além de pertencerem à tribo de Levi, Nadab e Abiú provinham da família de Arão, escolhida por Deus para exercer o sumo sacerdócio. Era o ofício mais honroso de todo Israel. Nem os reis podiam exercê-lo. De acordo com a genealogia de Arão, Nadab e Abiú eram os sucessores imediatos do pai nesse glorioso ministério. Que privilégio, meus irmãos, estava para a vida dos sacerdotes Nadab e Abiú. Eles eram participantes da glória de Deus. Quando o Senhor outorgou a lei a Israel por intermédio de Moisés, lá estavam Nadab e Abiú, juntamente com os mais destacados anciãos de Israel. E ali, no Monte Sagrado, presenciaram a manifestação da glória divina. Além disso, foram testemunhas oculares da aliança que o Senhor fizera ou firmara com os filhos de Israel. Enfim, Nadab e Abiú tiveram o privilégio de testemunhar o estabelecimento do pacto entre Deus e o seu povo. Logo, é bom entrar em consideração que, como sacerdote, Nadab e Abiú tiveram privilégios. Portanto, Nadab e Abiú eram alguns irmãos como Abel e Caim, ou Jacó e Esaú, colocaram uns aos outros em apuros. Os irmãos Nadab e Abiú tiveram problemas juntos. Embora pouco se saiba sobre seus primeiros anos, a Bíblia nos dá uma abundância de informações sobre o ambiente em que eles cresceram. Nascidos no Egito, foram testemunhas oculares dos atos poderosos de Deus no Êxodo. Eles viram seu pai Arão e seu tio Moisés e sua tia Miriam em ação muitas vezes. Eles tinham conhecimento em primeira mão sobre a santidade de Deus, como poucos homens já tiveram, e pelo menos por um tempo seguiram a Deus de todo o coração. Mas, em um momento crucial, eles decidiram tratar as claras instruções de Deus com indiferença. A consequência de seu pecado foi ardente, imediata e chocante para todos. Por exemplo, nós temos aqui as qualidades e realizações, as fraquezas e enganos, lições de vida e estatísticas vitais e versículos chaves sobre estes dois homens que estavam dentro do pódio, mas não conseguiram a sua vitória. As qualidades e realizações, os primeiros candidatos à sucessão de seu pai como sumo sacerdotes, eram envolvidos na consagração original do tabernáculo, foram elogiados por fazer todas as coisas que o Senhor ordenara. Então, estes homens tinham qualidades e algumas obras, algumas realizações
que os dava bênçãos e vitória. No entanto, houve a sua fraqueza e engano, e como isso, eles trataram o mandamento, o direito do mandamento de Deus de forma leviana. Deveriam levar a sério o plano de Deus, mas não entenderam esta parte. E as lições de sua vida para nós é que o pecado tem consequências mortais. Então, muito cuidado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Dentro das estatísticas vitais sobre estes homens é que o local onde aconteceu este episódio foi na Península do Sinai. A sua ocupação era sacerdotes em treinamentos, e eles eram parentes. O pai dele era Arão, o tio deles era Moisés, a tia deles era Miriam, os irmãos deles eram Eleazar e Itamar. Então, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de Deus, do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Este é o documento, o versículo que prova esta fatalidade. O fogo estranho no altar. 3 atitudes marcaram o ato leviano e inconsequente de Nadab e Abiú. Primeiro, ignoraram a Deus. Segundo, impacientaram-se. E terceiro, sem qualquer temor, apresentaram fogo estranho no altar sagrado. O que não deveriam fazer? Ignoraram a Deus. Ao adentrarem o lugar santo, Nadab e Abiú ignoraram a presença de Deus, pois o santo, o Senhor, encontrava-se não somente no tabernáculo, como em todo o arraial de Israel. O Deus onipresente não se limita ao Santo dos Santos, mas se deleita com a presença de seus queridos e amados santos. Eles tiveram, com a sua impaciência, profanaram, de acordo com as instruções que o Senhor, através de Moisés, transmitira aos filhos de Israel. Somente o sumo sacerdote estava autorizado a oferecer o incenso no altar de ouro. Todavia, observava-se que ambos, ignorando tal preceito, entraram no lugar sagrado e trouxeram um fogo que Deus não ordenara. As coisas de Deus não podem ser tratadas profanamente. Tem que haver respeito, tem que haver cuidado, tem que haver zelo. Nadab e Abiú praticaram ou participaram e não souberam esperar a hora de colocarem-se no altar. Então eles se precipitaram, não tendo esta paciência de esperar esta hora, de fazerem a sua participação. Apresentaram fogo estranho ao Senhor. Não bastava ter o incenso prescrito pelo Senhor. Era imperioso ter igualmente a brasa certa para que Deus fosse dignamente adorado. Se o incenso era exclusivo, a brasa também o era. Mas pelo contexto da narrativa sagrada, Nadab e Abiú não estavam preocupados nem com o incenso, nem com o fogo. Por isso, o Senhor veio a fulminá-los diante do altar. Portanto, Nadab e Abiú ignoraram
as recomendações divinas e ofereceram fogo estranho sobre o altar de Deus. Fogo estranho, por exemplo, qual foi o fogo estranho que Nadab e Abiú ofereceram diante do Senhor? Você sabe? Você conhece? Você tem a curiosidade? O fogo estranho, o fogo sobre o altar do holocausto nunca se extinguia. O que implica que esse altar era santo. É possível que Nadab e Abiú tenham levado ao altar brasa de fogo de uma outra fonte, fazendo com que o sacrifício se tornasse profano. Também tem sido sugerido que os dois sacerdotes fizeram uma oferta em um momento não prescrito. Seja qual for a explicação correta, o ponto é que Nadab e Abiú abusaram da sua posição como sacerdotes em um ato de flagrante desrespeito a Deus, que tinha acabado de revisar precisamente com eles como deveriam conduzir a adoração. Como líderes, eles tinham uma responsabilidade especial de obedecer a Deus. Em sua posição, eles poderiam facilmente conduzir muitas pessoas ao erro. Se Deus comissionou você para liderar ou ensinar outras pessoas, nunca considere este papel como garantido, nem abuse dele. Pelo contrário, permaneça fiel a Deus e siga as instruções divinas. O texto não registra a natureza do pecado de Nadab e Abiú. Os comentaristas têm algumas sugestões. Por exemplo, o incenso não foi feito de acordo com as instruções de Moisés. Outra, o fogo não era proveniente do fogo que estava queimando no altar. E também, outra é que o fogo foi feito no momento errado, ou a oferta foi oferecida no momento errado. Os infratores usaram incensários inadequados. Nadab e Abiú assumiram uma função divina exclusivamente ao sumo sacerdote, ou eles estavam sob a influência alcoólica. É possível falar com certeza sobre este aspecto. O ponto essencial é que os dois sacerdotes exerceram funções sacerdotais de maneira oposta às ordens do Senhor. Moisés deixou claro que o Senhor deve ser santificado naqueles que se aproximam dele, a fim de que ele seja glorificado diante de todo o povo. Esta é uma ilustração de que no Antigo Testamento a obediência era muito mais importante que o sacrifício. O luto no santo ministério. A morte de Nadab e Abiú abalou profundamente a casa de Arão. Apesar de haver perdido no único dia 2 filhos seus, ele foi proibido pelo Senhor de observar qualquer luto pelos mortos. A morte de Nadab e Abiú, ao se apresentarem com fogo estranho diante do Senhor, os filhos de Arão, que também eram ministros do altar, foram consumidos no lugar santo. Pelo que observamos do texto sagrado, Deus os matou pelo fato de eles não terem levado em conta a santidade divina. A obrigação deles era glorificar o nome do Senhor, mas preferiram buscar a própria glória. Diante do fato, o sumo sacerdote de Israel
calou-se, Arão se calou. Não poderia haver momento mais trágico para a sua família. A remoção do corpo, que situação dos cadáveres. Moisés então ordenou a 2 primos de Arão, Misael e Elisafã, a removerem os cadáveres da casa de Deus. No episódio de Ananias e Safira, os corpos de ambos foram levados para fora por alguns jovens da igreja recém-inaugurada pelo Espírito Santo. O luto foi proibido naquela época, apesar da tragédia que se abateu sobre a sua família. Arão é proibido pelo Senhor de guardar luto ou demonstrar tristeza. Ele e seus filhos deveriam suportar com santa discrição aquela hora tão difícil. Afinal, era seu dever zelar pela santidade e glória do nome do Senhor dos Exércitos. Certos tipos de luto servem apenas para enfraquecer o povo de Deus e levá-lo à dispersão. Às vezes temos de suportar o insuportável a fim de preservar a igreja de Cristo. Ela está acima de nossa dor. Logo, a rebeldia de Nadab e Abiú trouxeram luto para o santo ministério. O luto, por exemplo, era considerado, o povo de Israel teve a permissão de lamentar esta grande tragédia, mas Arão e seus 2 filhos restantes foram proibidos de mostrar as marcas normais de luto. Descobrir a cabeça e soltar os cabelos ou rasgar as roupas não deviam dar a Israel a aparência de questionamento ou lamentação por causa do julgamento de Deus. Moisés os lembrou de que o azeite da unção do Senhor estava sobre eles, sobre Arão, sobre seus filhos. O serviço de Deus não pode ser detido por questões pessoais. O incêndio seria o fogo que o Senhor Deus acendeu. Privação pessoal, negação ou insultos a si próprio, muitas vezes caracterizavam os ritos de luto. Os ornamentos eram tirados e os enlutados rasgavam suas vestes como símbolo de pesar. Frequentemente, o rasgar as roupas e vestir-se com sacos representavam pesar e humildade. Pó ou cinza eram colocados sobre a cabeça, a barba e os cabelos da cabeça eram arrancados ou cortados. Observava-se o jejum. Algumas práticas de luto eram expressamente proibidas a Israel, provavelmente por serem ritos pagãos. Os israelitas não se cortavam nem podiam fazer marca alguma em suas testas em homenagem aos mortos. As regras para os sacerdotes eram particularmente mais severas. Devemos ter cuidado, meus irmãos, com a forma como nos apresentamos diante de Deus. O culto ao Senhor deve ser santo, reverente e verdadeiro. Portanto, chega de liturgias bizarras, cultos mundanos, teologias permissivas e costumes que ferem a palavra de Deus. Se não atentarmos à santidade e à glória divinas, não subsistiremos, pois o nosso Deus, embora seja conhecido pelo amor e bondade, é também um fogo devorador. Portanto, sejamos puros
e santos em toda a nossa maneira de viver, de ser, pois o Senhor não se deixa escarnecer, e a palavra afirma: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos em toda a vossa maneira de viver.